Paz, Senhor Jesus Cristo, a todos os amados irmãos. Domingo estudaremos a lição de número 4, que tem como título A Sutileza da Normalização do Divórcio. E no terceiro ponto da lição fala o divórcio e a prática pastoral. Aí fala a pessoa do divorciado. E um dos itens que o nosso autor da lição, comentarista, ele fala é sobre a alienação parental. E esse é um tema muito discutido, é um tema muito sensível para se falar no âmbito do direito de família. E a alienação parental, ela é regulamentada por lei. A lei que regulamenta é a Lei 12.318 de 2010. Inclusive no artigo 2 dessa lei nós temos o conceito do que vem a ser alienação parental. Então, o que vem a ser alienação parental? Diz assim, é a interferência na formação psicológica da criança ou do adolescente promovida ou induzida por um dos genitores, pelos avós ou pelos que tenham a criança ou adolescente sob a sua autoridade, guarda ou vigilância, para que repudie genitor ou que cause prejuízo ao estabelecimento ou à manutenção de vínculos com este. Então, nós sabemos que o divórcio, ele traz inúmeras consequências para a vida das pessoas. E uma das consequências é esta, alienação parental. Em simples palavras, o que é alienação parental? É quando um dos genitores, que pode ser o pai ou a mãe, ou aqueles que detêm a guarda da criança, interferem no relacionamento da criança com esse pai, ou com essa mãe, ou com os avós, dificulta, cria embaraços, vai colocando coisas na cabeça da criança. Então isso é um tema assim muito, que deve ser discutido com muito cuidado. É preciso ter muita atenção, porque muitos divórcios são traumáticos. As pessoas carregam feridas na alma, na vida, e as pessoas não sabem lidar. Então nós precisamos do quê? Da ajuda do nosso Deus, do auxílio do Espírito Santo de Deus, para que as pessoas possam ser limpas, possam ser curadas e possam voltar a serem inseridas no contexto do quê? De limpeza espiritual. Então eu quero fazer uma ilustração, uma forma de dinâmica que é muito assim interessante, que é uma forma de como curar, a cura, digamos assim, para a alienação parental. Vamos lá? Deus abençoe. Então vamos lá, para ilustrarmos a cura, ou como nos livrarmos deste mal, desse tema tão sensível, que é muito questionado, é muito estudado e é muito, digamos, problemático dentro do direito de família. Nós temos a resposta, nós temos a solução. E dá para enfatizarmos isso na escola dominical através dessa ilustração ou dinâmica. E o que nós vamos precisar? Vamos precisar de 2 copos que os irmãos podem usar, copo descartável. 2 copos descartáveis, e grandes ou médios, e um pequeno, um copo descartável. Por quê? E uma jarra com água. Os irmãos vão usar no copo descartável, os irmãos podem colocar pedacinhos de papel, ou os irmãos podem colocar lápis apontado, os restinhos do lápis, ou até mesmo café, para representar, digamos assim, sujeiras ou feridas ou mágoas que a pessoa tenha. Eu coloquei vários pedacinhos de papéis de balas, aqui e aqui. Aqui vai representar o pai, o genitor, pai, e aqui a mãe, a genitora, ou digamos avós, ou tios, aqueles que detêm a guarda da criança, os familiares. Então vamos colocar a princípio como pai e mãe. E aqui vai representar a criança e o adolescente, tá bom? E depois no contexto, aqui eu já falo o que vai representar, tá bom? Então vamos lá, nós sabemos que na alienação parental, ela ocorre quando, após um divórcio que foi conturbado ou foi meio problemático, as pessoas acabam guardando dentre si mágoas, tristezas, e aqui está representando isso, as mágoas, tristezas das famílias, dos genitores. Só que nós não podemos nos esquecer que no meio de tudo isso, quando tem a presença dos filhos, então nós temos aqui
pai e mãe que estão com problemas, que estão aqui brigando entre si, um carregando mágoa, um discutindo com o outro, e muitas vezes aqui, ó, quem está sendo machucado, quem está sofrendo é o filho. E isso atinge o quê? Muitas vezes a mente, o psicológico. As crianças vivem o quê? Frustradas, já crescem com muita briga, com um sentimento conturbado, porque muitas vezes a criança não quer agradar o pai para prejudicar a mãe, às vezes não quer agradar a mãe para não prejudicar o pai, já que ambos vivem em discussões constantes. Então, aí o que acontece? Quando o genitor, representando aqui a alienação parental, quando, digamos que a guarda está com a mãe, às vezes a mãe não quer prejudicar o quê? O pai, não quer que a criança visite, não quer, aí vai falando mal do pai, seu pai é isso, você não pode ver seu neto, para os avós, vai falando e vai acumulando. Aí muitas vezes, quando a criança chega para o pai, da mesma forma, o pai vai descarregando, caiu aqui. O pai vai descarregando suas frustrações na criança. E muitas vezes a criança está sofrendo calada, está chorando. Aí muitas vezes entra em depressão e vai vivendo assim, ó, aquela total bagunça. Aí os irmãos podem ir colocando o quê? Os pais estão esvaziando suas frustrações e dificultando o convívio do outro que não está com a guarda, e muitas vezes não é só o que está com a guarda, porque quando a criança vai até ele também acaba falando muita coisa. Nós temos a lei que regulamenta essa situação, é uma questão que precisa ser verificada, analisada no contexto, verificar todas as possibilidades, tem ações para questões da guarda, guarda compartilhada, tem questões de regulamentações de visita, tudo isso é preciso analisar caso a caso, mas nós estamos aqui falando num contexto do quê? Da escola bíblica dominical. Nós estamos falando que hoje o inimigo ele tem tentado de todas as formas atrapalhar ou destruir as famílias. E isso é uma forma de destruição. O divórcio hoje está muito banalizado, é muito fácil o divórcio. Lógico, cada caso é um caso, é preciso analisar tudo. Mas hoje nós temos a facilidade legal e nós temos a mentalidade que as pessoas já pensam que é muito simples. Eu vou casar, não dá certo, eu me separo, e muitas vezes vivem guerras constantes. Aí o direito de família é um tema muito delicado que precisa muito ser discutido, trabalhado, e nós precisamos orar para que o Senhor dê graça, dê força, dê sabedoria, dê amor aos cônjuges. E no âmbito dessa lição nós estamos aprendendo conteúdos riquíssimos para isso. Aí agora, após os irmãos falarem sobre isso, então isso representa muito bem o que vem a ser a alienação parental. Aí nós temos o quê? Pais tristes, frustrados, feridos, mães também dessas formas, e os filhos sobrecarregados, sofrendo por conta dessa situação. E aí, como que se livrar disso? Como os pais podem fazer, ou os genitores, ou aqueles que detêm a guarda, para evitar esse problema? Só tem uma forma. Os pais precisam o quê? Se esvaziar de si mesmo. E muitas vezes, esse aqui não quer cair. Muitas vezes é difícil se esvaziar de si mesmo. Muitas vezes o quê? A pessoa precisa orar, buscar ao Senhor, jejuar, consagrar, pedir limpeza, pedir ao Senhor um coração novo. Nós estudamos muito na lição passada sobre um coração novo. Precisamos pedir a renovação de Deus. Para quê? Para que possamos, isso a partir desse momento, estando todos esvaziados de si, de suas mágoas, pedir para o Senhor curar as nossas vidas. Aí o que acontece? Aí os irmãos pegam a jarra com água para representar o quê? O Espírito Santo de Deus, para representar só a partir do momento que nós nos esvaziarmos de nós mesmos e permitirmos nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Aí nós, estando cheios, nós, os pais, os genitores que passaram por esse problema, sabemos que o que Deus quer e o intuito do Senhor é que a família se prolongue, mas se já aconteceu um divórcio, não há mais o que fazer. O passado, já ficou para trás. Então as pessoas precisam viver o presente, é preciso viver em novidade de vida. E aí eles, estando cheios do Espírito Santo de Deus, aí eles vão transbordar isso nos seus filhos. Então precisamos orar pelas famílias, as famílias que já passaram por um divórcio e aqueles que estão em momentos difíceis, dependendo da situação, que possam orar, pedir renovo do Senhor e que possam ter famílias estruturadas para a honra, glória e louvor do nome do nosso Pai. Deus abençoe a todos e que os irmãos possam utilizar e que seja uma bênção na escola dominical domingo. Fiquem com Deus. Um abraço a todos.